Começa agora, Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Pessoal, estou agora aqui com o Country Manager da Mosaic, que não é Mosaic, é Mosaic, e para me ajudar nesse bate-papo, porque eu não vou conseguir falar com um cara tão extraordinário sozinho, o nosso parceiro, Fert Minas, representando pelo Vinícius, o CEO da Fert Minas, está aqui para agregar valor nesse bate-papo com o Eduardo. Você tá bom, meu amigo? Eu tô bom, e você, tá bom? Chique no último grau, rapaz. Tamo junto. Bom demais. Como é que tá as coisas? Olha, tem sido um ano bastante interessante para a indústria de fertilizantes. Primeiro, a gente começa com uma premissa bastante otimista, porque depois de uma safra recorde, vem adubação recorde. Então, a safra foi muito boa. É uma perspectiva positiva em relação à adubação. A gente até julho veio num momento muito forte, mas aí chegou julho, rapaz, deu um freio de arrumação, deu uma freada. Por quê? A gente passa por um momento desafiador aí no Brasil, de crédito, recuperações judiciais. E tudo que a gente vendeu, e tudo que a gente vendeu aí para os nossos clientes, que são canais de distribuição, sim, que são empresas agrícolas, elas revendem para os agricultores. Elas não estão liberando os embarques, na sua maioria, em função de estarem formalizando as garantias sobre os créditos que eles vêm concedendo. Então, isso ocasionou atraso de entrega em julho, atraso de entrega em agosto. E como esse é um setor sazonal, o plantio começou ontem no Paraná. Então, a gente tem uma concentração muito grande. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que todo o volume que a gente planejou entregar em setembro, além do volume de setembro, você vai ter que entregar o atrasado de julho e agosto. Talvez não caiba tudo na mesma caixinha. Vai atrasar um pouco esse trem aí. E a outra coisa também atrelada a crédito é o que? Você teve no sistema financeiro uma mudança nos critérios de provisão de balanço para banco. E a gente observou, e é público, os últimos resultados dos bancos aqui que divulgaram dados mostraram que um incremento expressivo de provisão para devedores duvidosos, não em função de uma inadimplência, mas em função de um atraso. E quem está na agricultura sabe que atraso acontece. É uma questão de depois sentar, negociar e fechar. Sim. Mas como criou-se essa regra, os bancos estão seguindo essa regra, eles também estão sendo mais restritivos com relação à liberação de crédito. E aí falta aí, pessoal, ainda comercializar mais ou menos 20% do que a gente planeja entregar no ano. E dentro desse contexto, parte disso pode ser impactado não por falta de demanda, porque a demanda existe, safra recorde. Sim. A situação do agricultor, ela, em termos de preço, ela não é a melhor de todas, mas também não é ruim. O preço de soja tá bom, deu uma regidinha nos últimos tempos. Preço de milho, quando você olha Brasil, milho safrinha lá no Mato Grosso, eu estava no Mato Grosso semana retrasada, o pessoal está esperando chegar ali nos 55, 60 para começar a vender, tem bastante milho para vender ainda, a safrinha vai rodar com esse preço de milho. O ponto é essa questão do crédito, que é o nosso grande ponto de interrogação. A safrinha talvez atrase um pouco, e aí esses 20% que a gente esperava comercializar e entregar esse ano, parte dessa demanda pode ser postergada para o ano que vem, se a safrinha atrasar a comercialização. Sim. E parte, olha, pode não ter crédito. Esse é um ponto importante e que a gente vem observando com muita atenção. Inclusive, hoje, na abertura do Congresso da ANDA, fiz questão de mencionar isso. Esse é um ponto de preocupação da nossa indústria. Sim. Essa é uma questão que a gente vem observando também lá na nossa companhia, como a gente atende, né, o Brasil inteiro, várias misturadoras e granuladoras, né? Esse é o mesmo sentimento, né? Desse atraso, do produtor um pouco apreensivo para poder pegar o produto.
E uma questão muito relevante que você colocou é a questão do crédito também. Antes ficava na mão dos distribuidores, né, das revendas. E essa questão, ficou um pouco mais difícil a liberação desse crédito, né? Porque esses distribuidores nem sempre têm muito lastro para poder, né, dedicar esse crédito para o produtor. Então, eu tive no evento com o BTG há pouco tempo atrás. É uma preocupação dos bancos também e uma oportunidade deles estar entrando no mercado e reestruturar essa questão de como financiar o produtor. Porque antes ficava muito na mão da revenda e ela ficava a cargo de distribuir esse crédito. Agora o cenário está mudando um pouquinho, né? O cenário está mudando um pouquinho. Eu diria para você aqui, Vinícius, que é difícil a gente ter uma resposta precisa como endereçar isso. Hoje existe um gargalo e a gente precisa trabalhar com as ferramentas que estão disponíveis. Sim. E o mercado financeiro pode trazer opções interessantes, operações estruturadas de captação, FDICs, FITECs que estão aí, empresas que podem entrar nesse contexto captando recursos e financiando, assumindo aí o risco do agro, mas com a taxa de juros atual, mas o risco que ele vai querer embutir, rapaz, não é barato para o agricultor não. Né? Não. A gente está falando de uma taxa de juros básica de 15%, mais 5% de prêmio, 6% de prêmio é 21%. Sim. Então é um juros bastante salgado. Então eu diria que, sem dúvida nenhuma, os bancos precisam se preocupar em se estruturar, em se profissionalizar no agro. Sim. O agro aqui, eu sou da roça, eu estou aqui só de terno e gravata hoje porque nós estamos gravando para vocês. Somos dois. Mas o agro ainda é muito relação. Você precisa estar na demais. ponta, você precisa conhecer, você precisa olhar... Calçar a botina. O cara precisa olhar para você. Eu estou de botina aqui, olha aqui que você vai ver. O cara precisa olhar para você, te conhecer e você conhecer ele. Essa é uma relação muito individual. O que vem acontecendo na indústria também é que com a expansão, você tem notado que nessa questão, principalmente de concessão de crédito, muitas vezes as grandes corporações perdem o vínculo regional. E esse vínculo regional acaba impactando eventualmente numa inadimplência maior. Inadimplência que poderia ser melhor administrada em você proativamente conversando com o agricultor, renegociando antes, antecipando, não trazendo surpresas negativas dentro desse contexto. Então, esse é um ponto importante que eu observo muito, apesar de trabalhar numa grande organização, uma organização que eu me orgulho muito, estou lá há 23 anos, costumo dizer para o pessoal que eu lidero a melhor equipe de nutrição de safras do Brasil, os caras são feras, os caras que trabalham comigo, e são feras por quê? Porque todos estão de botina, no campo, conversando vivendo a realidade do produtor rural. Trazendo resultado, né? Mulheres fortes e empoderadas. 40% do meu time no campo é mulher. Verdade. Que coisa interessante. É isso aí. A mulherada está tomando conta mesmo. Forte, empoderada, que vai lá, ajuda, participa. Tem nossa equipe total também, gente muito boa, gente qualificada, gente que eu gosto demais de estar com eles no dia a dia, e isso faz a diferença para nós. Mas, enfim, esse desafio setorial de crédito é uma coisa que pegou aí grandes veículos de comercialização que tinham uma estrutura um pouco diferenciada e que hoje vem sofrendo em função disso. É verdade. Eu acredito que o divisor de águas do agro brasileiro são 2 pontos, 2 pilares. A questão do crédito financeiro e logística, né? Né, Vinícius? A logística é um gargalo. É um gargalo. É um grande desafio, né, para você receber toda essa quantidade de fertilizante e depois escoar toda essa produção de alimento. Aí você pega a logística, o desafio atual aqui, que eu acabei de explicar para vocês, como é que vai entregar a caixa cheia de setembro, mais o pedaço que ficou para trás de julho e agosto? Imagina como estão os armazéns de adubo espalhados pelo Brasil. Sim. A capacidade de colocar isso em caminhão. Então, tem desafios importantes. Mas eu adicionaria aqui nesse contexto também uma coisa importante, porque a agricultura em si, o agricultor, cara, é um herói nacional. Demais. Nós temos que fazer aí série para eles de homenagem a esses caras. Porque isso aqui é gestão de risco o tempo todo. Você falou aí de risco de crédito, logística, mas, cara, isso aqui também tem risco de preço. O cara tem que entender da commodity que ele planta para comercializar, vender na hora certa. O cara tem que entender de insumo e não só de adubo. Adubo representa de 35% a 40% do custo do produtor, é o maior custo. Mas o cara tem que entender de defensivo, o cara tem que entender de implemento, para saber a hora certa de comprar, para fazer uma relação de risco de troca legal, para poder ter resultados financeiros positivos na gestão do seu negócio.
e navegar no Brasil, que é um ambiente desafiador, do ponto de vista institucional, quando a gente vê essas RJ para cima e para baixo. Sim. Então, teve RJ que prejudicou o agricultor também. Teve agricultor que tinha grão penhorado e que ficou sem receber produto, tá? Então, isso é importante também o agricultor. Como é que produz? Sem tem jeito. E o agricultor tem que saber com quem relaciona, conhecer. Então, esse aí, eu vou fazer um merchan para mim. Vocês me chamaram aqui. Esse é um diferencial. É um bom nosso. Lugar para isso. É por isso que nós somos a melhor equipe de gestão de safras do Brasil, porque a gente tem as melhores pessoas, mas também a gente se coloca como sendo um parceiro confiável, que estabelece relação, um parceiro que, além de importar, tem produção nacional. Nós somos o maior produtor do Brasil, de fósforo aqui no Brasil. Nós somos o maior produtor de fosfato bicálcio no Brasil. Além de todo o nosso cloreto, ele vem lá do Canadá. E do Canadá, uma zona livre de conflito, livre de qualquer questão de discussão. Então a gente traz essa segurança a mais para o agricultor. Eduardo, vou falar uma coisa para você aqui, cara. Eu jamais imaginaria, isso é muito, muito interessante. Eu fico muito feliz do Conecta Campo me dar essa oportunidade. Eu nunca imaginaria que a Mosaic, um potencial tão grande, uma empresa tão enorme, tão fantástica, ter um representante lá na cabeça que pensa tão humano assim como você, sabe? Falando sobre... O que você falou para mim que me tocou aqui já? Que a questão é relacionamento. Você tem que ter relacionamento. Vestir a botina e ir lá. Realmente conhecer a realidade do produtor rural. E você ainda brincou. Eu tô de botina. Então, isso é muito... Eu não imaginava que a Mosaic... É verdade. Eu não imaginava que uma empresa como a Mosaic, né? Que a Mosaic, eu sou extremamente fã da Mosaic, porque realmente é uma empresa muito, muito grande, com uma qualidade extraordinária, né? Tem um representante lá na cabeça que fala assim, cara, é relacionamento. Conhecer a dor, ir lá. Pessoas. É aquela questão, o cliente, quem é o cliente, né? É um ser humano. É o ser humano. Não é um CNPJ. Exatamente. Por mais que ele represente uma empresa, né? Quem está por trás ali é uma pessoa que faz todo o negócio acontecer, né? A química disso são as relações entre as pessoas. É óbvio que na minha retaguarda a gente tem, e mais um merchan, uma reputação em termos de qualidade. A gente tem os melhores produtos do mercado. A gente tem o melhor portfólio do mercado. Principalmente a ureia recoberta dele com o produto da Fertiminas, vou te falar. É a melhor ureia do Brasil. E aí não é recoberta. A nossa ureia, sabe qual a diferença? É estabilizada. Porque vai uma dose maior, não vai a dose normal. Com certeza. Então isso faz com que a liberação gradual seja muito mais efetiva e o desperdício seja muito menor. A pegada de carbono desse produto é menor, porque eu tenho uma aplicação diferenciada. Eu tenho um produto que tem 2 fontes de enxofre, chama Micro Essential. Rapaz, isso aí Isso é fantástico. Conheço demais. Esse, cara, é o estado da arte do adubo, cara. Esse aqui é o sonho de qualquer produtor no Brasil. É 3 a 4 sacas a mais de soja por hectare garantido. Eu conheço demais. E agora a gente está entrando em bioinsumo, cara. Em bioinsumo, nós vamos participar dessa nova onda. A gente é líder em nutrição de safras, em fertilizante. Nós vamos ser líder em bioinsumos, em biológicos. Em bionutrição, não em biocontrole, que bionutrição é a nossa praia. E o que você já tem de spoiler para nós? É o nosso DNA. Cara, a gente tem, nesse ano, aqui no Brasil, a gente lançou 4 linhas. O MBio Brad, o MBio Azo, Azospirilo, Brasizolis. A gente tem também um produto que é o MBio Hidro, que ajuda a combater o estresse hídrico. A gente tem o Estímulo, que é uma aplicação foliar, que traz um complemento, um vigor maior para a planta. E, cara, o que a gente vem preparando também para o ano que vem é sensacional, porque aí no ano que vem eu estou esperando só finalizar a regulamentação do Ministério da Agricultura, mas aí a gente vai mudar o patamar do jogo. Nós vamos trazer produtos disruptivos. Nós vamos lançar um produto, um micro-organismo vivo que vai recobrir o fósforo, que vai aumentar a taxa de solubilidade do fósforo, vai produzir mais, cara. Olha o avião, ele tá gostando. O avião está decolando. A gente vai trazer um produto... Vamos chamar o Polidoro aqui para regularizar isso rapidão. A gente vai... já falei
para ele isso. A gente está lançando um produto para tratamento de semente, a gente vai entrar nisso também, que vai ser um fixador de nitrogenado, cara. Esse produto também é sensacional, os testes já indicam que está dando 6, 7, 8 sacas a mais. A gente esse ano está trazendo 1.000 amostras, nós vamos começar o plantio para colocar amostra em tudo que é lugar, porque saindo toda a regulamentação... Região toda do Brasil. Brasil todo. Saindo a regulamentação... Tanto soja quanto milho, quanto... Soja e milho é o carro-chefe. Mas a gente tem algumas coisas para... Também algumas coisas, não tudo. Soja e milho, com certeza a gente cobre tudo. Algumas outras culturas a gente está sendo absolutamente pontual aqui. Certo. Então, a gente tem uma perspectiva muito legal. Mas, de novo, nada se faz sem pessoas. Sim. Começa com o meu time, é por isso que eu falo para os caras, cara, eu me orgulho de ter esse timaço comigo. E o grande protagonista dessa história está ali do outro lado, é você, agricultor. Eu tenho o prazer de... Sabe quantas semanas do ano eu viajo? O ano tem 52 semanas. Eu tô com o pé na roça 35 semanas andando o Brasil. E não é reunião assim, podcast, eu tô na roça, eu tô falando com o produtor. Com o pé na terra. Eu tô conversando com todo mundo, né? tô entendendo o que está acontecendo, porque só assim a gente consegue atender melhor o nosso mercado. É entendendo para atender, né? É isso aí. Entendendo para atender, eu gostei da frase, Ulisses. Não é à toa que ele é o patrocinador master aí do programa. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre fertilizantes especiais, fertilizantes de eficiência aumentada. O quanto você acredita que essas tecnologias vêm para colaborar, né, o mercado brasileiro, para se tornar um pouco menos dependente dessas importações, né? Olha, sem dúvida nenhuma, eu vejo aqui um horizonte, possibilidades tremendas. Pelo primeiro argumento que você colocou, a gente depende muito da importação. É importante que a gente reduza. Mas eu tenho que dizer para vocês, os números atuais não indicam que a gente vai ser autossuficiente. Mas não 100%, né? Não tem como. É importante você reduzir essa dependência. E, cara, você tá na meca da agricultura mundial. Aqui, o agricultor brasileiro, cara, que senta com um negócio bom, o cara quer testar, o cara quer provar, e o cara vai lá e coloca, e não é à toa que o Brasil hoje é a agricultura mais avançada do mundo. A agricultura tropical, sem dúvida, está na frente de tudo, mas, cara, quando junta tudo, cara, o americano, quando vem para cá, fica maluco. 2, 3, 4 safras por ano. Sim. Cara, que é isso? Onde tem isso? Só no Brasil. É só aqui. Então, novas tecnologias, novos produtos. É por isso que a gente está entrando em bioinsumos. A gente tem muita tecnologia de fertilizante foliar, fertilizantes solúveis. Então, tem muita coisa acontecendo nesse segmento e é um setor que a gente aposta. A gente também, o ano que vem lançar uma linha de fertilizantes solúveis. Vamos trabalhar com MAP, com cloreto, nesse sentido. Porque é uma demanda que existe, o agricultor precisa de mais opção. E, cara, tem o nome da Mosaic. A Mosaic não é só essa marca bonita, multinacional, é o líder mundial de fósforo e potássio? Mas, cara, a equipe lá é boa, viu? Pode ter certeza. A turma é boa, né? A turma é boa, os produtos são bons e a gente está aqui para fazer a diferença. Nós vamos aqui para ser mais nós vamos aqui para contar a história. E estamos contando, viu? Estou há 23 anos na Mosaic contando uma história linda e maravilhosa e me orgulho muito de trabalhar numa organização como a Mosaic é. Tem como missão ajudar a produzir o alimento que o mundo precisa, tem valores sólidos, a gente prioriza aí valores éticos. Você trabalha com a Mosaic, você confia. Aqui é palavra. Aqui a gente falou, a gente entrega. E se der problema, sempre você faz parte. O produtor vai ter alguém para ligar, conversar e resguardar e tirar dúvida. E você sabe, quando eu estou no campo, eu não tenho dúvida. Eu dou meu número, me liga. Os caras me ligam e eu respondo. Então, isso mostra o quanto que a gente é tão seguro daquilo que a gente faz. Com certeza. Só pelo fato de quanto foi desafiador homologar um produto dentro da Mosaic para poder conseguir ser um parceiro. Aí, tá vendo? Quanto tempo a gente vem, conseguimos, né? Agora tem outros produtos que a gente está em fase de homologação também, que com certeza, né, se Deus quiser, já vai dar certo. Vamos lá. E assim, eu acredito muito no projeto da Mosaic. Você falando aqui que está entrando em outras linhas de produtos, é bom pegar mais cliente, mas é melhor ainda vender mais para o mesmo. Você ter um portfólio ali. Ser parceiro dos clientes que já estão ali, né? Que tem um portfólio para atender ele por completo, né?
Então, você fideliza cada vez mais aquele cliente. Não, sem dúvida. Aumentar a nossa participação sempre é salutar. Sim. É claro que muitas vezes também a gente entende que também é importante para o consumidor final querer diversificar um pouco e a gente respeita. Mas, cara, quando ele prova o Micro Essential, Jesus, Micro Essential ele não tá quer sair mais. arregaçando. Quando ele prova o Aspar é outro, cara, que é cloreto com boro embutido no grão. Aí o cara não aplica boro por fora, o cloreto vai, a aplicação homogênea, tudo igual. Economiza a aplicação. Nossa, olha essa coisa linda e maravilhosa. É só a gente que tem isso, ninguém tem. E dentro desse contexto aqui, o novo, sabe por que eu preciso do novo? Acabei de abrir uma fábrica em Palmirante, a maior fábrica de mistura do Brasil, 1 milhão de toneladas por ano. Começa o primeiro ano entregando 500 mil, se tudo der certo, se o crédito deixar, mas olhando para o futuro, a gente vai fazer 1 milhão de toneladas, então preciso ampliar minha base e estou na nova fronteira agrícola do Brasil, que é o Matopiba, região linda e maravilhosa. Matopiba. É, isso aí. Região muito. Rapaz, eu tive lá, mês passado, eu acho, fui em Luiz Eduardo Magalhães, eu rodei 5 estados num dia só. Que eu tô com uma propriedade lá no Piauí. Então você vai comprar meu adubo agora. Só se for pra pastagem. Eu tô com não carinho. tem problema, eu tenho linha M-Pasto, cara. Mesmo? Eu tenho. Então nós vamos combinar. Você vai lá. Você vai pro Car Sabutina de novo e vai lá. Vou lá. Aí eu rodei, rapaz, nossa, aquele Luiz Eduardo aqui, chapadão bonito, rapaz. Aquela região é muito boa. A própria Fertiminas, o João mesmo teve lá esse tempo atrás, lá nos parceiros deles lá. Nossa, lá é extraordinário. Rapaz, eu tive lá rico demais. Você viu, 3 semanas atrás eu estava lá. Tive com gente muito grande. Então eu visitei a fazenda do Ademar Marçal, amigo meu, parceiro de longa data. Fazenda São Francisco. Fazenda São Francisco. 50 mil hectares num platô. Imagina o que é isso, cara. O que é isso? O que é isso? E aí eu tive também com o Orita, tive também com o Marcelino Flores. Cara, é isso. É essas relações que se criam. Por isso que a gente é diferente. É por isso que eu costumo falar. Os caras falam, mas vocês são os maiores. Não, nós somos os melhores. Estivemos aqui então com o Eduardo, que ele é Country Manager. Country Manager. Da Mosaic, que é aí realmente a empresa maior do Brasil. Do mundo, né? Na questão a melhor. Fala melhor. E tá ali, na nossa região, que a gente é de Uberaba, Minas Gerais, nosso podcast, e tem uma Mosaic ali, realmente é uma empresa extraordinária. Tem bastante, tem 4 lá. 4 unidades, só na região ali do Triângulo. Eu acho que em termos de geração de emprego, nós somos um dos maiores geradores de emprego da região. Vai meu abraço todo especial aí, o povo de Uberaba, povo trabalhador. A turma é boa lá, não é? Turma boa. Tem que ir lá visitar a gente também quando for lá. Eu vou, vai ser um prazer. Se você for em Uberaba lá, passa lá no podcast, passa lá no Fertiminas. Vou lá, mas eu quero ir lá na sua você vai comprar M-Pasto meu lá. Eu tenho, quando você for em Uberaba, você vai mandar a nota fiscal pra ele aqui, ó. Já, eu vou mandar. Não escapa, hein? Você vinha aqui. Eu tenho Uberaba também, tem um pedacinho de terra aqui também. Que beleza. Quando você for lá, você pode ir lá na roça, lá, como o frango caipira, já vai no podcast, já vai lá no Fertiminas, já vai na Mosaic. Aí a gente tem que combinar de estar. Não, é botina. Botina. É nós de verdade. É nós de não verdade. É esse negócio de gravar. A vida como ela é. A vida como ela é. Então tá bom, Eduardo, legal. Se você tiver uma mensagem que você queria ter falado ou para os seus clientes, ou para os seus funcionários, para os seus parceiros, que você ainda não falou aqui, qual seria? Olha para a câmera aí e manda ver. Olha, o que eu diria para vocês é que a gente falou um pouco da essência da agricultura, né? A agricultura é ser simples, é tratar de criar relações e fazer o nosso melhor. E eu me orgulho muito de estar por trás de uma organização que a gente consegue impregnar essa cultura, consegue trazer esses valores, e é por isso que a gente é o melhor player do Brasil. É por isso que a gente tem a melhor equipe de nutrição de safras do Brasil. Valeu, uma honra estar com vocês aqui e vejo vocês aí no campo. Show de bola, a honra foi nossa, muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Valeu, obrigado aí, Vinícius. Obrigado, Eduardo. Estou aqui com a Thaís, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Mais uma vez, Conecta Campus está falando com a Argos, uma turma muito boa, que tem uma experiência extraordinária com o mercado de fertilizantes. E hoje a gente vai bater um papo com a Thaís. Tudo bem, Thaís? Tá joia? Tudo bem, prazer. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso, sempre ter a Argos presente aqui no nosso podcast. Hoje, diretamente da ANDA. Com certeza. Da última vez que a gente bateu um papo com a Renata, um abraço para você, Renata, foi na FLA, então foi um bate-papo muito legal.
rápido, mas foi um bate-papo muito legal. Conta pra mim o que você tá achando do evento até agora. O evento tá bem cheio, a gente tá bem no comecinho do evento aqui, mas a gente já tá vendo que o pessoal tá rodando pelos espaços, assistindo um pouco das apresentações, todo mundo muito entusiasmado para entender o que vai sair daqui, de grandes notícias, fundamentos de mercado, entender como que vão ser os próximos meses aí até os fechamentos das safras, então tá todo mundo com a ansiedade bem alta. Show de bola. Thais, como você gosta muito desse assunto, eu queria falar com você um pouquinho sobre fertilizantes sustentáveis e tecnologias de aumento de performance desses fertilizantes que podem agregar valor para o agronegócio, para a nossa agricultura brasileira e, quem sabe, até o mercado mundial. Me fala um pouquinho da parte de um overview sobre fertilizante sustentável, para a gente começar esse bate-papo. Bom, fertilizantes sustentáveis é difícil classificar exatamente o que é um fertilizante sustentável no mundo, não existe uma nomenclatura muito técnica para cada produto. O que a gente enxerga são padrões que existem na Europa, existem nos Estados Unidos, que são fertilizantes sustentáveis para duas maneiras. Uma é na produção da aplicação e o outro é na produção do fertilizante nitrogenado por si só. Entendi. Então, ele pode ser considerado um fertilizante sustentável, tanto lá na produção quanto lá na ponta também, independente de onde ele está. Exatamente. Legal. Na produção, a gente vai falar muito daqueles produtos nitrogenados. Então, ao invés de você usar, por exemplo, uma amônia, você pode usar uma amônia verde, você pode usar um biometano, e aí você pode produzir uma ureia verde, ou um nitrato de amônio, ou um sulfato de amônio. Eu ouvi muito falar sobre a ureia verde lá na UFLA, com a Letícia, da Agrofink. E ela me comentou um pouco sobre essa ureia verde. O que significa exatamente ureia verde? Tá, ele vai ser um produto que ele vai ser produzido com uma matéria-prima verde, sustentável. Então, geralmente, ao invés de você utilizar a amônia, que ela vem de um processo que começa lá da indústria de petróleo, toda uma cadeia que emite muito carbono, você usa uma amônia verde que ela foi produzida com hidrogênio, com energia elétrica limpa e com matéria-prima limpa. Então, ali você tem um produto, um fertilizante sustentável, totalmente diferente, né, comparado com um fertilizante comum, uma ureia produzida numa cadeia de indústria petrolífica. Bacana, Thaís. E a questão da eficiência dessa ureia verde comparada à ureia comum é equivalente? Sim, o que a gente escuta no mercado é que elas são 100% equivalentes e tem aí, de fato, o grande benefício de emitir menos carbono, né? Então, tem algumas culturas mais de nicho, café, hortifruti, até soja e milho, que acabam tirando proveito e usam esse fertilizante sustentável, que muitas vezes tem um prêmio no mercado europeu, no mercado americano, que a gente está tentando precificar aqui para o mercado brasileiro também. E aí, de fato, esse produto lá na ponta, que seja um salgadinho que foi produzido com milho, com uma soja aqui cultivada com menos carbono, lá quando você for adquirir o seu produto na gôndola do mercado, vai ter um selinho de pegada de carbono, um carbon free, algo do tipo. Então, a ureia participou de toda essa cadeia de sustentabilidade como um todo. Interessante, Thaís. Como está o Brasil hoje em relação à ureia verde, ao fertilizante sustentável? Perfeito. Tá mais forte no exterior ou já tá no Brasil? A galera, porque eu sei que a agricultura brasileira, os antigos produtores, eles são muito sistemáticos em algumas questões, né? Me conta como é que tá. Sim, o mercado brasileiro ele é bem resistente a essas novas mudanças, até porque quando a gente olha para a questão de regulação, não temos um mandato de regulação de carbono que está, de fato, implicando ali no mercado de fertilizantes, no mercado agro como um todo. Então, o mercado trabalha muito do lado voluntário, então algumas empresas tentam buscar novos produtos e tudo mais, e convenceu, a parte difícil que você falou, o produtor de investir naquela tecnologia. Então, tem algumas dificuldades ainda e a gente trabalha muito tentando educar o mercado, tentando explicar um pouco do que é esse produto e quais são as vantagens, mas ainda existem algumas certas barreiras. No mercado brasileiro, a gente vê um grande uso dos fertilizantes especiais, que são aqueles produzidos de forma comum, só que na aplicação ele tem uma aplicação foliar ou ele tem um micronutriente que vai ajudar a reduzir a quantidade total utilizada de fertilizante naquela cultura. Entendi. Isso é mais utilizado no mercado brasileiro. Entendi. Então,
Eu não sabia disso. Se eu tenho um fertilizante NPK que ele tem já agregado nele um micronutriente, ele já é considerado sustentável? Ele é considerado sustentável. E aí ele entra como fertilizante especial e ele é sustentável porque quando você vai aplicar esse produto, ele entrega muito mais produtividade do que um fertilizante comum. E aí com isso ele entrega mais produtividade. Você, na teoria, né? Geralmente é isso que a gente mostra nos estudos. Você vai usar menos fertilizante mineral e com isso você está poupando carbono. Então isso já é uma prática no mercado brasileiro. Muita gente usa fertilizante foliar, usa fertilizante com micronutriente e não sabe que é um fertilizante sustentável. Interessante. Eu conheço uma tecnologia de aumento de performance dos fertilizantes que ele já adere a micronutriente no grão de macronutrientes, na questão do grão mesmo, não só no foliar. E eu não sabia que era uma prática sustentável isso, muito interessante. Sim, aí entra um pouco do nosso papel como Argos também, tentar educar, profissionalizar esse mercado, tentar trazer transparência de preço para esse produto, porque é importante. Então, por que a Europa classifica como sustentável, né? Os Estados Unidos classifica como sustentável, isso entra dentro de uma metodologia de carbono, e no Brasil, que a gente está usando tanto, quando a gente compara com outras regiões do mundo, é o país que mais utiliza micronutriente. Por que a gente não está tirando proveito disso, né? Se nós também somos o celeiro do mundo e exportamos tantos grãos para fora, cadê o valor agregado disso, né? Então, é um pouco do que a gente tenta cutucar o mercado de forma saudável para tentar tirar, de fato, esse prêmio, né? Essa precificação que ela existe, e a gente está suprindo o mundo com muita coisa, com muita matéria-prima sustentável, mas a gente não está dizendo isso para o mundo. Interessante demais. Que bom ter pessoas como vocês para poder comprar essa briga para nós. Com certeza, estamos juntos. Thaís, deixa eu te perguntar. Uma ureia protegida também é considerada um fertilizante sustentável? Sim, a ureia protegida também é considerada um fertilizante sustentável e aí ela entra na linha da aplicação, né? Porque quando você vai aplicar aquela ureia, ela tem esse recobrimento, ela ajuda na questão da volatilidade, por exemplo. Então, aquele produto ele vai permear mais tempo naquela cultura, ele não vai evaporar tão rápido. Então, realmente, ele também é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. A gente vê que existe um prêmio e um apetite para usar mais ureia com recobrimento, nanotecnologia. Então, tem diversos produtos e diversas aditivos hoje em dia que ajudam realmente o mercado brasileiro a tirar proveito desse mercado de carbono, mas mais uma vez, né, a gente tem que comunicar e a gente tem que trazer esse valor agregado e falar que, olha, estamos falando de fertilizante sustentável, estamos falando de uma cadeia de carbono que a gente está promovendo aqui internamente, então tem um pouco disso da gente comunicar de uma maneira mais efetiva. Ureia com recobrimento é utilizada há muitos anos, mas esse apelo para a questão sustentável, ela não é tão forte. Então, tá aqui com a gente essa missão de tentar comunicar isso para o mundo. Interessante. Então, uma ureia protegida, ela tem uma troca de carbono aí envolvida? Tem. Para o produtor rural? Sim. Ela vai ajudar ela vai poupar carbono, né? Então, se você comparar uma aplicação de uma ureia comum com uma ureia protegida, a ureia protegida ela vai poupar muito carbono. E aí, com isso, ela vai emitir muito, muito menos carbono. E quando você comparar uma soja produzida com uma ureia sem recobrimento, ela vai ser muito mais poluente, né? Comparado com uma soja produzida com uma ureia com recobrimento. Muito interessante. A gente falou, então, aqui sobre tecnologia de aumento de performance aderindo micronutrientes nos macronutrientes, que é uma prática sustentável, a questão da ureia protegida. Eu tive um bate-papo certa vez com o Vite Godofredo. Conhece? Conheço. Ele é um cara extraordinário, defende muito, inclusive, o boro. E nesse bate-papo ele falou sobre aquela ureia amarela, que é uma ureia que tem adesão de enxofre nessa ureia. Também é considerado essa ureia amarelinha, que na época ele considerou que só a China tinha isso, ele não sabia que tinha no Brasil também essa tecnologia. Ele falou assim, cara, isso é muito extraordinário. Isso também é uma prática sustentável? Bom, a ureia amarela, né, ela é bem menos utilizada no mercado brasileiro comparado com a ureia comum, mas ela sim, respondendo sua pergunta, ela é tratada como fertilizante sustentável porque ela tem a parte do enxofre. O enxofre ele é um macronutriente secundário. Muita gente fala que ele é um micronutriente, mas ele é um macronutriente secundário, na verdade. E ele também vai ajudar a
aumentar a produtividade e reduzir a pegada de carbono. Então, é muito importante também. Tem poucos produtores ofertando esse tipo de produto no mercado brasileiro. Talvez seja porque pela falta de conhecimento. Então, a gente tem que levar isso para o mercado, novas opções, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Europa e no Brasil, e trazer essas referências para cá. Mas sim, é um produto muito interessante. É muito legal, porque essa questão da sustentabilidade que você disse que pode ser desde a produção dele até na aplicação, tem várias frentes aí que pode se beneficiar com essa questão de tecnologia de aumento de performance desses fertilizantes. Porque se é na misturadora, se eles aplicam, por exemplo, um NBPT, né, uma tecnologia de proteção de ureia, eles estão agindo com questão de sustentabilidade. Eles também têm uma contrapartida, ok? E se é na aplicação, por exemplo, de um micronutriente, no macronutriente, o produtor tem a contrapartida do carbono também. Então, todo mundo pode se beneficiar com uma tecnologia de aumento de performance desses fertilizantes, certo? Exato, perfeito. E além disso, eu acho que é importante comentar aqui também a questão de cadeia circular, que a gente pode falar também, né? Então, vem hoje em dia o apelo de fertilizantes orgânicos e organominerais vem crescendo muito, também são considerados fertilizantes sustentáveis, e a gente começa a tratar uma parte de resíduos, uma parte de tratamento de economia circular. Então, a gente vê que o agro é um dos maiores geradores de biomassa, né? E essa biomassa tem diversos usos, e um dos usos mais utilizados aqui no mercado brasileiro é para a produção de fertilizante organomineral, um fertilizante especial, que muitas vezes o micronutriente ele já vai estar ali naquele composto orgânico. Então, ele também é um fertilizante sustentável muito usado no mercado brasileiro, onde a gente também vem tentando precificar e trazer um pouco desse valor do produto, de fato, para o produtor e para aquela cultura e para o mundo. Muito bom. O que eu sei do organomineral é que as granuladoras têm uma certa dificuldade de granular ele. Uhum. Mas eu também já conheço algumas tecnologias de granulação de organominerais que já estão funcionando muito bem. O João Jaldete, que é o parceiro aqui do podcast, que é da Fertiminas, ele desenvolveu algumas dessas tecnologias, inclusive, para poder granular esses fertilizantes organominerais. E eu acredito que está num avanço muito interessante lá. Tá. A gente escutou muito dessa questão de, no começo eu não quero investir em organomineral porque tenho essa dificuldade, não vou conseguir fazer a granulação correta e tudo mais, mas a tecnologia, ela evolui muito rápido, então a gente vê muitos estudos, muitas empresas indo para fora e tentando entender qual tecnologia poderia, de fato, resolver essa questão. Tem culturas também que usam muito o fertilizante farelado, então para café, por exemplo, é super funciona demais. Não teria um problema. Sim. Mas o fertilizante granulado é amplamente usado ali para soja e milho. Então, é importante ter as duas tecnologias para atender diversos mercados, mas eu vejo que está evoluindo muito e as empresas hoje já conseguem trabalhar até com uma granulação de NPK mais o micronutriente naquele único grão. Sim. Então, tem tecnologias avançando e entregando cada vez mais qualidade de produto, né? Muito bom, Thaís. Muito obrigado pelo seu bate-papo. Essa questão da sustentabilidade está abrangindo muitos assuntos e chegou na indústria de fertilizante, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa numa indústria de fertilizante, que quem é de fora da indústria, geralmente pensa que a indústria só quer saber de rentabilidade, certo? De realmente fazer verba. E, na verdade, não. Os eventos você já consegue perceber na ANDA, na FLA, que a sustentabilidade está em ênfase, a agricultura regenerativa está em ênfase, então as pessoas estão preocupadas com essa questão, né? ESG, né, que a gente fala. Inclusive, isso já chegou na indústria, tanto na produção, quanto na misturadora, quanto nas empresas que fornecem tecnologia de aumento de performance, pensando na questão da sustentabilidade também, e até no produtor rural isso já está chegando. O produtor rural demora um pouquinho mais de ter consciência para essas coisas, mas já está chegando para eles, e a gente trabalha para que essa informação chegue, né, Thaís? É isso mesmo. Além disso, assim, tem a questão da sustentabilidade, isso é muito importante, mostrar que a cadeia como um todo está se preparando para isso, mas a questão da rentabilidade também é importante de se comentar, porque a gente fala de fertilizantes especiais, é um mercado mais nichado, é um mercado de prêmio ainda, e as culturas que vão ser utilizadas, como café, hortifruti, são culturas que têm valor agregado. Então, hoje em dia, tem algumas empresas que já conseguem tirar o proveito dessa cadeia como um todo, e aquele produtor de café que está utilizando esse produto organomineral, com micronutrientes e etc., com essa tecnologia, ele vai exportar aquele café que vai ter um prêmio mais alto e ele vai ser remunerado por
está utilizando um produto que pode ter um custo mais alto comparado com um fertilizante comum, né? Então, assim, tem algumas cadeias que já conseguem se tirar proveito. Hoje tem o CBIOS, que é o crédito de carbono do mercado de biocombustível. Então, quem trabalha com cana, quem trabalha com milho, quem trabalha com biodiesel e utiliza como matéria-prima fertilizantes sustentáveis, ele consegue tirar proveito e ele consegue ter mais crédito de carbono quando ele for exportar esse biocombustível. Então, já tem alguns setores que essa rentabilidade ela começa a aparecer, mas não é muito dita, não é muito comentada. É nosso papel aqui disseminar um pouco dessa informação, mas já existe como tirar uma rentabilidade mais alta através do uso de uma matéria-prima mais cara, né? Na verdade, quando a gente fala de fertilizante especial, que já é uma contrapartida que ele é sustentável, como você disse, quando ele tem ou uma ureia recoberta ou um NPK com micronutrientes, na verdade a gente está falando sobre rentabilidade também. Sim. Por quê? Porque ele vai produzir mais com o mesmo. O que é esse mesmo? Que é um fertilizante que ele já usa, mas com adesão de micronutriente, que ele vai reduzir ali, às vezes, a uma operação dele lá na ponta, ele não vai precisar fazer aplicação de novo, por exemplo, de um micronutriente sozinho, né? Enfim, então isso é rentabilidade. Por quê? Porque ele vai produzir mais. Se ele produz mais, o que acontece? A rentabilidade também é maior. Perfeito. Tudo bem que o fertilizante ele é um pouco mais caro, o fertilizante especial, porque o nome já diz, ele é especial, né? Mas a rentabilidade dá contrapartida para ele. Então ele não está pagando mais pelo mesmo tanto que ele tem de rentabilidade. Na verdade, ele está pagando um pouquinho mais para ter muito mais de produtividade. Ele tendo muito mais produtividade, o que acontece com o produtor? Ele tem um financeiro maior, só que o mundo também vence com isso. Por quê? Porque a produção de alimento no mundo aumenta. Exato. Porque se ele está produzindo mais na área que ele já tem ali, que a área não aumenta. A área dele não aumenta. Se ele tem 5 mil hectares, que é um produtor enorme, ele não vai ter mais do que isso. Porque ele tem a questão da contrapartida, do florestamento, que ele tem que manter. E a gente precisa de mais alimento. Já foi dito isso, que a gente precisa produzir mais alimento. E fertilizante especial, ele dá essa possibilidade para a agricultura e para o alimento no mundo, certo, Thaís? Com certeza. E tem algo que é bom a gente desmistificar um pouquinho na questão de vou pagar mais caro no meu fertilizante sustentável, no meu fertilizante especial, e o meu custo total ele vai subir. Às vezes não é exatamente essa conta que tem que ser feita, porque ele pode diminuir o consumo do fertilizante mineral, utilizando o micronutriente, por exemplo. Então ele pode estar pagando um pouquinho mais caro no fertilizante especial, mas ele pode estar diminuindo a quantidade de ureia ali, de MAP, de cloreto que ele está utilizando como um todo. Então, no fim, tem que se fazer muita conta, tem que colocar no papel, tem que tentar entender o valor agregado na ponta desse produto. E a gente entende que daqui a alguns anos a gente vai ter o mercado de carbono estabelecido no mercado brasileiro, e quem tiver mais preparado para surfar essa onda, com certeza vai conseguir tirar muito proveito e rentabilidade dessa cadeia como um todo. Show de bola. Thaís, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito interessante. Mais uma vez eu aprendi um pouco mais com a Argos, dessa vez sobre sustentabilidade na indústria fertilizante. Pessoal, fiquem com Deus, vamos ver quem é que está aí com a gente no nosso bate-papo aqui, direto da ANDA. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Hoje é um dia muito feliz para mim, aproveitando aqui a ANDA, para encontrar um ídolo que eu tenho no marketing do agronegócio. Para mim, ele é referência à experiência, à humanidade, à humildade, o poder que esse cara tem dentro do jornalismo do agronegócio. Tejon, que honra, meu amigo. Legal, que honra. meu amigo. Hoje é um dia muito feliz para mim ter você aqui. Dessa eu vou te contar. Nós vamos ter que sair daqui e tomar umas boas aí. Graças a Deus. Eu já quero que você saia daqui melhor amigo meu. Ué. Pra tomar umas boas. Poxa vida, obrigado. Aliás, como Mahatma Gandhi, né, que diziam que era a grande alma, né? Esses seres humanos espetaculares. E aqui no início aqui do Congresso Brasileiro de Fertilizantes, a apresentação extraordinária de um brasileiro admirável, uma grande alma, Roberto Rodrigues, por exemplo. Roberto Rodrigues. Tejon, conta pra mim, o que você tá achando do evento aí? A gente já tá na metade do evento. Eu acho este evento de fertilizantes, que é, como foi bem posto, e a gente sabe, o Brasil é um país que teve que produzir solos para fazer agricultura, né?
Inclusive, o pessoal brincou muito aí com a carta do Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá, mas como bem também o Chiquinho Maturo colocou, o Vaz de Caminha, ele chegou no litoral, né? Ele viu a Mata Atlântica, ele não viu o Cerrado, ele não viu a Caatinga, etc. E também uma coisa interessante, que eu também brinco com isto, que o Brasil, nos últimos 60 anos, fundamentalmente, ele inclusive superou a parábola do semeador. A parábola do semeador dizia: não plante em terras fracas, em terras inúteis, não jogue a semente onde ela não vai vingar. E o Brasil fez algo realmente espetacular no ambiente tropical. Somos um exemplo planetário. Aprendemos a construir solos, um mundo da nutrição de solo, da nutrição de plantas. Então, este encontro aqui, Congresso Brasileiro de Fertilizantes, ele é, estrategicamente falando, vital. Porque para nós irmos aonde iremos, sem dúvida alguma, eu entendo que nos próximos 12 anos nós dobramos o agro brasileiro. Para que a gente possa dobrar o agro brasileiro, e temos todas as condições. Temos. Científicas, tecnológicas, recursos humanos, coisas para cuidar. O próprio clima e o terreno para nós é muito etc. Bom. Porém, para que a gente faça isso, nós precisamos do alimento da planta, do alimento do solo, do alimento desse nutriente, que, aliás, parabéns também aqui à ANDA, que tem um programa chamado Nutrientes para a Vida. Quanto melhor nutrido é um solo, quando melhor é a nutrição de uma planta, melhor também a nossa saúde aqui como consumidores. Então, evento muito importante e com apresentações extraordinárias. A apresentação do Polidoro espetacular, mostrando tudo o que significa a nossa potencialidade e necessidade da produção dos fertilizantes aqui no Brasil, e revelando, né, pesquisas, estudos, em que 70%, em média, de agricultores fundamentalmente pequenos nunca utilizaram 1 quilo de fertilizante ainda. Então, isto tudo é gigantesca oportunidade no mercado interno brasileiro e na perspectiva, como o Roberto Rodrigues também colocou, de termos aí o plano do futuro, para 2050, com todas as chances que o país tem. Então, na metade deste evento aqui hoje, apresentações extraordinárias, e como isso revela também pelo Guilherme Campos, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, como isto tudo revela a efetiva potencialidade extraordinária do Brasil, que não é somente uma coisa de otimismo, não. É verdade. É um realismo esperançoso, porque o que aconteceu aqui nos últimos 50 anos é algo evolucionou, que a gente tem que tirar o chapéu. É verdade. Pode ser melhor, pode ser maior, sim, mas olha, fizemos coisas extraordinárias. Exatamente. O Polidoro, pessoal, ele esteve conosco no podcast e ele apresentou para a gente, senhor Tejão, eu digo hoje que ele está à frente de uma guerra, de uma batalha, de uma liga muito interessante para uma autonomia, né, brasileira na questão de tecnologias de aumento de performance de fertilizantes, para fertilizantes especiais, sustentáveis, para que o Brasil consiga realmente, com a ajuda da tecnologia, fazer mais com o que a gente faz. Porque a gente realmente... Eu escutei uma vez alguém dizer em um evento que esse carro que a gente tem é muito bom. O Brasil é muito bom. A produção é muito bom. A gente tem várias regiões que podem ser produzidas de maneiras diferentes, não só soja e milho, né, Tejão? A gente vê café, cana, hortifruti, né, HF, muito bem colocado aqui na região, por exemplo, de Minas Gerais, um pouco ali, tem batata, bastante batata. E a gente tem um país muito rico, né, Tejão? A gente é celeiro do mundo, como diz todos. Aí você mesmo comentou que o Brasil em 2050, até 2050, se eu não me engano foi a Falcon que disse isso, que a gente tem que aumentar em 70% a produção de alimentos do mundo, e que o Brasil é um dos maiores protagonistas para que isso aconteça, né, Tejão? Sem dúvida, e o mundo não resistirá, doravante, a lugares e situações de indignidade de vida. A vida indigna, ela não é mais como antigamente, em que de algum jeito
as pessoas se acomodavam, ficavam. Então, as pessoas hoje saem pelo mundo, invadem, imigração ilegal, conflitos, guerras. Então, o mundo não vai suportar para os próximos anos a miséria. E os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os 17, eles começam por combate à fome. Quer dizer, nesse momento aqui tem gente morrendo de fome em Gaza. Ainda, estamos em 2025. 2025. Tá certo? Tem guerras, eu tenho certeza que um dos objetivos da Rússia com a Ucrânia é pegar terras férteis, extraordinárias ali de parte da Ucrânia, numa ótica de estratégia de segurança alimentar, da própria né, Rússia, assim, etc. né? Então, este assunto, que é um assunto que tem movido a humanidade, a busca por segurança mesmo. Segurança, espaço Controle, vital. vamos dizer assim, controle. Né? Espaço vital, como aliás foi um dos motivos que fez com que Hitler na Alemanha fizesse a Segunda Guerra Mundial, na busca por espaço vital, tá certo? Espaço vital. Então este assunto é um assunto que, doravante, ele tem que ser trabalhado de uma maneira dentro da visão de desenvolvimento humano. Então o Brasil é hoje o país que tem o modelo pronto para aquilo que o Alisson Paulinelli, mineiro, grande líder, dizia. O que trouxe o mundo até agora foi a agricultura de clima temperado. O que vai levar o mundo daqui para frente é a agricultura de clima tropical. Então, este conhecimento que foi desenvolvido no Brasil, ele está à disposição do planeta. E eu não tenho dúvida que os planetas e os povos, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, que é onde está a faixa tropical do planeta, que nós aprendemos a realizar alimento, energia, com agrosustentabilidade, esta área do mundo, eu diria praticamente 50% do planeta está nessa faixa, tem um vínculo estratégico importante para o Brasil. E aqui está algo que eu queria aproveitar aqui o encontro contigo, aqui no teu podcast, que tem uma repercussão extraordinária no país, colocar um ponto que eu considero importante. Seria como precisamos muito de uma comunicação planetária, tá certo? Porque não basta mais você ter uma visão do teu país somente para o teu país. Você tem que ter uma visão do teu país e qual é o impacto e a importância que ele tem para o planeta Terra como um todo. Então, o Brasil, quando nós olhamos o Brasil com olhares tecnológicos, científicos da gestão, ninguém vai negar que aqui é o lugar em que você vai para 600 milhões de toneladas de grãos, não tenho dúvida alguma. Vamos desenvolver milho consideravelmente, vamos fazer biocombustível, doar do abacate ao do zebu, oportunidades. Sim. Que efetivamente foi apresentado aqui agora pelo Chiquinho Maturo, da rede ILPF, tá certo? 40 milhões de hectares prontos para você produzir, sem tirar uma árvore sequer, ao contrário, plantando. Então, isto aqui é uma realidade brasileira. E quando você olha os grandes países agrícolas do mundo, até hoje você os vê no hemisfério norte. O maior país agrícola do mundo é a China. Tem condição de crescer? Não, tem condição de aperfeiçoar. Não vai crescer. Segundo maior do mundo, Estados Unidos. Tem condição de crescer? Não, aperfeiçoa, mas não cresce. Tudo aproveitado. Índia, terceiro, milenar, tem condição de aperfeiçoa, mas não cresce. Aí você chega hoje em grãos. O Brasil chegou, em 50 anos, o quarto maior de grão. Sem contar as lideranças que temos na área da proteína animal. 50 anos atrás era 40 sacas que falava que era muito. Hoje a gente está chegando em 80, 100 sacas, né, da mesma área que produziu há 50 anos atrás. Sim, nós demos um salto extraordinário. Então, esta realidade, ela é assim, inegável. É verdade. Mas uma coisa muito importante, nós temos que tomar um grande cuidado, temos que ter um planejamento de comunicação. Eu estou chamando, inclusive, na hora nós temos uma fair communication, uma comunicação justa, uma comunicação honesta, uma comunicação que conquiste corações e mentes dos cidadãos do mundo inteiro
E essa abordagem, para você falar com o mundo inteiro, se você falar somente, olha o Brasil, como ele vai, olha isso, você cria, sem querer, mas você cria ali. Uma resistência. Os agricultores europeus não gostam nada dessa conversa. Os agricultores da África do Sul não gostam nada dessa conversa. Então você passa a ter, sem querer, gerando adversários, gerando competidores. A grande mensagem que eu vejo do Brasil para o mundo, nessa Fair Communication, é Brasil e todas as nações do cinturão tropical do mundo. Porque é ali onde você tem hoje a grande concentração da fome, da miséria, do problema ambiental, e você não vai, hemisfério norte, resolver os problemas de meio ambiente, de mudança climática, de segurança ambiental do planeta sem resolvermos a condição de vida na faixa tropical do planeta, que é esse cinturão que abraça o planeta Terra. Então, eu aproveito aqui para lançar aqui contigo este conceito. Vamos falar para o mundo, mas vamos falar para o mundo do Brasil, mais as nações do cinturão tropical do planeta Terra. É Brasil and Tropical Belt Nations, juntos para o mundo, porque nesse sentido nós poderemos efetivamente conquistar com empatia o bom olhar de todas as populações do planeta Terra. Então, eu acho que também está na hora de nós pensarmos seriamente que, ao lado de todos os aspectos científicos, tecnológicos e estratégicos, nós temos que ter uma comunicação estratégica para o mundo. E aqui estou batizando de Fair Communication, fundamentado em Fair Trade, na comunicação honesta. E essa comunicação honesta é algo que o Brasil, que reuniu todos os povos do mundo. Aqui, se perguntarmos aqui nesse evento com mais de 1.000 pessoas, quem foi teu pai, quem foi teu avô, quem foi teu bisavô, você vai ver o mundo inteiro aqui presente nos nossos ancestrais, e formamos aqui uma sociedade única, mundial, tropical, com a mistura de todas as raças. Então, o Brasil tem autoridade, Matheus, de devolver ao mundo, porque nós somos um país feito de todos os povos do mundo. Somos um país feito de todos os povos do mundo. Isso é muita verdade, né? A gente tem todo tipo de pessoas aqui. Todo tipo de pessoas. E é legal por quê? Porque o Brasil também tem todo tipo de clima, talvez. A gente só não tem neve, mas frio, calor, chuva. Tem a época de chuva, tem a época de seca. Temos 6 biomas. 6 biomas. Em cada bioma nós temos N possibilidades, microbiomas de pesquisas. Temos uma gastronomia, um terroir brasileiro, que aliás quero parabenizar o Sebrae, trabalho que tem um futuro espetacular dos terroir brasileiro, que é a cultura de cada micro-região do país, cultural, música, arte, comida, gastronomia, pequenos agricultores, pequenas agroindústrias. É um patrimônio tropical que se multiplica em oportunidades simplesmente extraordinárias, não só econômicas e financeiras, mas também sociais. Isso que você falou é muito legal, João, porque pessoal de fora do Brasil, às vezes até dentro do Brasil, quando fala do agro brasileiro, pensa em soja e milho em grande escala. Mas a gente está falando de coisas, por exemplo, da agricultura familiar, daquele companheiro que tira o leitinho dele ali na roça, faz o seu queijinho temperado e vende na feira. Aquele cara que tem, às vezes, um pouquinho de verdura ali, que ele também colhe e leva. Isso tudo é o nosso agro. E a gente não fala do agro apenas como um negócio. O agro é cultura, o agro é música, o agro é alimento, o agro é raiz, o agro é princípio, não é, Tejão? Sim, e esses fundamentos, eles cada vez mais serão importantes nessa dimensão humana daqui para frente. Você pega o país que domina as mesas do mundo, o maior dominador da mesa. Mesa significa domina a hora de comer. É a Itália. Um país em que cada canto daquele país você tem ali um terroir, uma comida espetacular, uma gastronomia. A Itália
é o país que domina. O segundo país que passou a dominar as mesas do mundo, outro país pequeno, o Japão. Ou seja, países que as agriculturas desses lugares, relativamente perante a economia deles, são agriculturas pequenas, áreas geográficas pequenas. Verdade. E quando você vê os grandes países produtores de commodity, você não os vê dominando as mesas do mundo. No caso do Brasil, praticamente a gente não está chegando às mesas. Estados Unidos, outro país também que começa a trabalhar o conceito de terroir, porém ele está longe de dominar as mesas do mundo. Então você vê uma oportunidade para o Brasil, ao mesmo tempo em que temos as grandes escalas. Sim. Ótimo, importante ter as grandes escalas. Nós vamos ser o maior em trigo. Nós éramos importadores de algodão, passamos a ser os maiores exportadores. O milho, nós vamos superar Estados Unidos na produção de milho. Ouvi Soja, dizer que até o nosso café já é melhor do que o da Colômbia, só que a gente não sabe fazer o marketing que a Colômbia faz. Assim, o café da Colômbia tem lá uma linha deles interessante. O café brasileiro, em todos esses aspectos dos cafés especiais, ele é um café dos melhores do mundo, mas aqui, novamente, nos falta uma percepção disso. Então, o Brasil vai desenvolver em cada microterritório o conceito do valor cultural do que ali existe. E quando você fala da música, então, qual é a música do Cerrado? Existem 2 ou 3 ou 4 ou 5 compositores, raízes do Cerrado. Nós temos que conhecer mais. Parece que outro dia eu conversei com uma pessoa, ela me disse que é Rasqueado, se eu não estiver enganado aqui no nome. O Rasqueado é a cultura, a música do Cerrado. Então, a música, a arte, a cerâmica, o artesanato, tudo aquela gastronomia. Né? Eu encontrei outro dia um camarada sensacional na cidade de Pirapora, ele estava lá, Pirapora, Minas Gerais, estava lá tendo um evento, aliás, um evento do Sebrae, e estava lá essa figura com um stand lá na exposição, Sabor do Cerrado. Aí eu cheguei lá, o que você faz aqui? Sorvetes. Sorvetes com todos os frutos do Cerrado. Que legal. E ali ele foi muito generoso, fiquei experimentando ali uns 10 tipos, sorvete de piqui, sorvete de umbu, deliciosos. Eu falei, meu amigo, isto aqui em Nova York, isto aqui em Paris, isto aqui em Londres, isto aqui em Roma, seria um sucesso simplesmente espetacular. E vai ser, uma hora você vai ter os frutos, sorvetes, frutos do Cerrado, tomando conta do mundo, porque é simplesmente espetacular. E a história que tem dessa pessoa, eu falei, como é que você consegue chegar nesse produto? Tipo de fruta desse tipo? Pequenos produtores que mantêm a produção e que eu estabeleço um vínculo com eles. Então, existe um vínculo ali, inclusive, de um fair trade, eu diria, de um comércio justo, desses pequenos produtores, desses frutos do Cerrado, com esse cidadão que desenvolveu ali um negócio que ainda está, vamos dizer assim, ainda está nas regiões ali, mas que eu fico vendo que com certeza se transforma, por que não, numa grande cacau show aqui do meu amigo Ale Costa, que foi meu aluno, aliás, por que não um Sabor do Cerrado, uma multinacional, não é? Então, a condição brasileira, e quando você vai para a Amazônia, então, outro dia eu estava lá em Rondônia, com um pessoal que faz o café, Terras de Rondônia. Terras de Rondônia. Tem ali a presença de comunidades indígenas, de pequenos agricultores, de cooperativa, da Embrapa. Um café. A história desse café, por exemplo, é simplesmente apaixonante. Qualquer cidadão do mundo, quando tomar um café daquele, que é um café delicioso, você não está simplesmente mais tomando uma bebida, você está tomando um espírito, né? uma emoção, uma qualidade histórica que tem a ver com este poder emocional, cultural brasileiro. Isto, meu caro Matheus, é algo que nós vamos obrigatoriamente desenvolver nos próximos
30 anos ali, como o Roberto Rodrigues coloca, do plano, do projeto para 2050, algo que vai junto com ele, do A do abacate ao Z do zebu, é toda a potencialidade de cada terroir brasileiro, não só gerando ali a riqueza local, mas também significando irmos aos supermercados do mundo e às mesas do mundo. Não esquecendo que a indústria brasileira de alimentos e bebidas, a ABIA, é a segunda maior exportadora de alimento industrial para o planeta. Valor agregado ainda não o que poderíamos ter, mas temos um volume de chegada através da industrialização importantíssimo. Então o país se transformou, Matheus, nesses últimos 50, 60 anos, se transformou numa efetiva realidade agrotropical, ambiental, segurança alimentar e energética do planeta Terra. Só temos que ter doravante, além dos planejamentos estratégicos e tudo isso que tem que ser feito, mas além disso está na hora de orquestrarmos uma comunicação decente, amigável, correta, justa, honesta, que eu estou batizando aqui contigo de Fair Communication, uma comunicação honesta brasileira, e comunicação significa informar e conquistar corações e mentes. Show de bola. Eu aprendi uma coisa nova, eu tinha certeza que isso ia acontecer aqui nesse bate-papo com o Tejon, e eu vou levar essa frase para mim, sempre nos meus bate-papos, na defesa do nosso agro, do A do abacate ao Z do zebu. O Brasil não é só soja e milho. O Brasil tem do A do abacate ao Z do zebu produções aqui dentro. Pequenas empresas, pequenos produtores rurais que estão mantendo a sua cultura, que estão mantendo ali o seu negócio, não deixando morrer. E a gente fala disso e abrange isso para música, para cultura, catira. A gente fala do catira, a gente fala da roda de viola, a gente fala da música do Cerrado, enfim. O Brasil é do A do abacate ao Z do zebu. Tejon, Deus abençoe sua vida. E as cooperativas, não esquecendo do cooperativismo, que é algo no ambiente demais. Tropical planetário. O cooperativismo brasileiro é um exemplo fantástico, e sem o cooperativismo nós não conseguimos efetivamente transformar este pequeno num grande. É verdade. O pequeno vira grande com as cooperativas, e parabéns, Márcio Lopes, Tânia, OCB, as organizações das cooperativas dos estados. Que espetáculo de trabalho. O próprio Sebrae ajuda muito essa turma. Sebrae, um trabalho que eu estou admirando maravilhoso. Muito. Parabéns. Sebrae, o Senar, Sescop, Emater, cooperativas, a Emater, onde ela conseguiu superar os institutos agronômicos, existem faculdades, universidades. São grandes parceiros desse pequeno produtor. Aliás, adidos agrícolas que vivem aí pelo mundo, parabéns a vocês, e uma homenagem especial a Fabiana Vilas Alves, uma adida agrícola que está lá na Etiópia. Que trabalho sensacional os adidos brasileiros têm também. Show de bola. Moçada, eu tô ficando no final do bate-papo com o meu ídolo, Tejon. Tejon, uma mensagem final, que seja para esses pequenos produtores, para os alunos, os jovens que estão chegando, que sejam para as pessoas que estão aqui no evento, empresas ou pessoas, uma mensagem final do fundo do seu coração aí, que você acredita que precisaria ter feito nesse bate-papo aqui. Olha, não tenha medo da vida, porque quando nascemos, nós estamos expostos aos riscos da vida. Isso não é novo. Encontrava agora aqui 2 jovens sucessores, falando do momento. O momento foi, eu conheci muito o avô de vocês. Já não está mais conosco. Attilio Bortolucci, para dar um nome. Eu falei, este homem enfrentou dramas, dificuldades na vida muito maior do que vocês pensam, jovens sucessores. Então, não tenha medo da vida. A vida é feita para ser enfrentada, compreender que tem riscos, que tem dificuldades, que tem incertezas, doença, praga, guerras, isso tudo sempre esteve presente no planeta Terra.
O olhar que temos que ter é que a consciência de que a nossa missão aqui é aperfeiçoar o planeta. E para aperfeiçoar o planeta é reunidos com as pessoas que mudam o mundo para melhor. E nós temos 3 tipos de seres humanos. Os que mudam o mundo para melhor, explicam por que estamos aqui. Os que mudam o mundo para pior, que estão sempre aprontando alguma coisa, sempre foi, nada novo. E tem os que ficam olhando. Não faça parte dos que ficam apenas olhando. Venha para o time que muda o mundo para melhor, porque o mundo sempre será o resultado do embate dessas forças de aperfeiçoadores do planeta versus os destruidores. Mas eu estou mais preocupado com aqueles que não fazem nada, que ficam olhando, que acabam, sem querer, querendo, ajudando os destruidores. Então, vamos aperfeiçoar o planeta Terra, e o Brasil é um lugar simplesmente extraordinário. E deixando aqui uma mensagem ao jovem, eu dou aula na França já há 10 anos, com alunos do mundo inteiro, de vários continentes. É um programa de 1 ano e 4 meses, 2 meses esses alunos vêm ao Brasil. E olha, a coisa mais difícil que tem é colocá-los no avião e mandar embora. Os jovens do mundo, quando chegam aqui no Brasil, ficam apaixonados, porque este país, você pode dizer para mim, tem problema? Meu amigo, minha amiga, viaje pelo mundo. Vá ver o que é realmente problema. O mundo está cheio de problemas que exigem aperfeiçoamentos. O Brasil tem problema, mas ele tem uma condição simplesmente única e maravilhosa de construir trabalho. E aqui, neste nosso evento, uma das últimas colocações ali da própria plateia foi a pergunta sobre mão de obra. Tá certo? Temos necessidade de pessoas para trabalhar. Então, jovem brasileiro, se você não se apaixonar onde você está pela busca de um desenvolvimento para você, não venha reclamar daqui a 10 anos que o Brasil foi invadido pelo jovem indiano, pelo jovem africano, pelo jovem asiático, pelo jovem do Oriente Médio, pelo jovem do leste europeu. Não venha reclamar, porque a juventude do mundo, quando olha isto, não quer mais ir embora. Esse foi Tejon. Obrigado. Vamos ficando por aqui e vamos descobrir quem mais chega na Anda aqui. Tejon, é sempre uma honra, meu amigo. Obrigado. Parabéns pela boa comunicação, a sua fair communication. Estamos agora aqui com o Alexandre da Mosaic. Eu aprendi a falar agora, não é Mosaic não, é Mosaic. E para me ajudar, meu ídolo João Jaldete, que ficou um tempo longe de mim, lá nos Estados Unidos. Morrendo de saudade de você, João. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Tá o Joãozinho comigo, da Fertiminas, me apoiando aqui nesse bate-papo, porque hoje agora a gente vai falar com o Alexandre sobre biológico, o futuro do mercado de fertilizante e a onda poderosa que o biológico está trazendo para esse mercado, não é, Alexandre? Com certeza, Matheus. Tem muita coisa aí para evoluir. Todo o mercado, como eu diria, está engatinhando ainda, né? Mas eu colocaria o Brasil como líder de inovação quando a gente fala sobre bioinsumos. Show de bola, bom demais. João, o que você tem para comentar para a gente sobre essa questão de biológica? Eu sei que você vem estudando sobre biológica há um tempo, a gente até conversa muito sobre isso aí. 5 anos só. E você, tudo que eu sei sobre biológica, inclusive, foi você que me ensinou. Uhum. O que você acha que tá? Como que você acha que tá esse mercado hoje? O que você já conseguiu visualizar no Brasil, que você atende o Brasil inteiro aí, e nos Estados Unidos, trazendo os Estados Unidos, no mundo inteiro, que na verdade você foi França, esses países tudo aí. Sim. Ano passado foi só uns 15 países, né? Que você andou. Bocadinho. 15 países acabou que andou. Anda mais que notícia ruim, Alexandre. O que você viu aí de novidade biológico, mercado, aceitação? A primeira coisa é que a frase do Alexandre é totalmente assertiva. O Brasil é o grande player do bioestimulante, do bioinsumo, do biofertilizante. Há 10 dias atrás, a gente nos Estados Unidos, eu no cliente nosso lá, vendo vários totens de produto biológico, né? E a gente conhece todos os produtores aqui do Brasil. Você vê, beleza, tá lá a mesma cepa, a mesma bactéria, mas você vê que tem diferença nos produtos, né? E assim, eu tava na Dakota, né? A Dakota tá com soja no início reprodutivo agora,
né? Tá com milho no início do reprodutivo. Então você vê que realmente as culturas são diferentes aqui no Brasil, né? Nós somos realmente especialistas em nutrição de plantas, isso não tenho dúvida nenhuma. A gente que roda muito aí, a gente vê, é nítido as diferenças. E claro, o Brasil tem o principal negócio que é pessoas. São os pesquisadores, são as indústrias, a iniciativa privada. E agora um pouco mais, né? As políticas públicas, né? Políticas de Estado, não políticas de governo, colaborando para isso. Né, essa melhoria da legislação para biológicos e bioestimulantes vai nos ajudar demais, né, ainda precisa dar uma guardada para ver o que vai acontecer, mas já facilitou muito, né, como a gente pode trabalhar, como a gente vai registrar um produto, porque a gente vivia num mar nebuloso ali, a gente não sabia como que eu vou registrar um produto, né? Eu posso colocar uma bactéria no fertilizante, eu posso colocar uma cepa, um fungo, enfim, um AIFA, o que eu vou colocar ali, né? É só um bioestimulante, é um hormônio, o que é? Agora o negócio meio que tá na mesa, deu uma organizada, a gente consegue enxergar o que vai acontecer para os próximos anos e é só decolar nesse voo. Né? E de fato o Brasil tá saindo na frente, tá mais evoluído e a gente gera resultado, porque a gente vê muita coisa lá fora que hora dá resultado, hora não. Esse é o grande diferencial. Realmente. E João, Matheus, como é gostoso ver, né, quem sabe do biológico, para a gente, né, aprofundar cada vez mais. E você falou sobre a questão da gente estar na ponta também, né, João? Sim. E vou trazer alguns dados aqui sobre a adoção, né? Hoje o Brasil ele tem mais de 60% dos agricultores têm adoção dos biológicos. E aí, quando eu falo biológico, tanto do biocontrole como dos bionutricionais que a gente vem chamando essa nova categorização de produtos, né? E vou trazer mais um dado também super interessante que saiu faz agora há pouco da Ampbill. Ano passado, a gente teve a utilização de 150 milhões de doses de inoculantes. Quer dizer, 2023. 2024, né, que foram os dados atualizados, a gente está com 206 milhões de doses. Dobrou. Um aumento de 27%. Então, como que o agricultor brasileiro ele é focado na inovação, ele é o early adopter, aquele cara que busca a inovação, é o cara que vem procurando não só o Brad Rhizobius azospirilo que vem lá de trás, mas ele está buscando um solubilizador de fósforo, ele está procurando um produto que vai também ajudar ele nas intempéries do déficit hídrico, ou lá até no Rio Grande do Sul, né, que a gente teve todas as enchentes, teve os problemas, estruturação de solo e tudo mais. Então, são dados contundentes dos números, né? É um mercado que vem crescendo aí 20% ao ano de maneira sólida, né? E quando eu falo da Mosaic, acho que trazer até um pontinho, a Mosaic lançou a plataforma da Mosaic Bioscience há 2 anos atrás só, né? É algo super novo quando a gente olha para o Brasil, mas a gente também tem as outras plataformas no mundo. Então, a gente tem a China, tem a Índia, tem os Estados Unidos, para trazer também essa questão de integrar, né, os agricultores do mundo todo. Então é algo super, super relevante aí quando a gente olha do mundo dos biológicos. Estou surpreendido quando você disse que mais da metade dos agricultores hoje já são adeptos à novidade, né, João? A gente vem defendendo isso. Mas isso assim, isso é perfil de Brasil, né? Tá? É Brasil? Isso é perfil de Brasil. O produtor brasileiro, ele tem a cabeça aberta, ele aceita, ele quer testar, na verdade. Opa, tem um troço novo aqui. O pessoal fala muito que às vezes tá saturado o produtor. Tá nada. Tá não, né? Tudo que chega de novo, ele quer conhecer, ele quer saber, ele quer entender, ele é tecnificado, né? Não tem tanta gente, igual o pessoal falava, que o produtor rural é ignorante. Não tem isso mais. Não tem mais, né? Não tem. O cara é tecnificado, o cara entende. Por mais simples que ele possa ser, né, no estilo de vida, no estilo de pensamento, ele é tecnificado, ele sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Da baile muito agrônomo tem hora. Cara, você tá me enganando. Então, assim, isso é um perfil do produtor brasileiro. De abrir a cabeça. Mas por quê? Porque tem empresas boas, com pessoas excelentes por trás disso. Porque fora do Brasil, você não vê realmente esse relacionamento da empresa com o produtor. Né? Por exemplo, no cliente que a gente estava nos Estados Unidos semana passada. Toda hora tá chegando um caminhãozinho lá para carregar. Vai chegar lá, bota 4 totens de produto biológico em cima do trailer engatado na GMC dele, ele vai embora, nem conversa, não sabe quem é, e pronto, vida que segue. Aqui não, aqui o cara tá dentro da fazenda, tá acompanhando, tá fazendo, ajudando a regular um equipamento, um drone, um pulverizador propelido, um aplicador de defensivo, de fertilizante, enfim, tá junto. É o tal do relacionamento, isso faz o produtor abrir a cabeça. E adoção, né, João? Adoção. Lá chega a 30%, não. Né? Então a relação Brasil contra os Estados Unidos, quando a gente fala de bioinsumos, é muito discrepante. Né? Então a gente está falando que nossos agricultores estão realmente aí na ponta da inovação. E o danado do clima que ajuda demais, né? Porque na Dakota, a gente estava agora semana passada lá,
Daqui a 3 meses está com 40 centímetros de neve. O que você vai fazer? Não vai fazer nada. Nada. Você vai esconder dentro de casa e esperar o ano que vem chegar. No Brasil não, então, 3 culturas, áreas com rotação de pecuária, com citros, com Floresta. silvicultura, enfim, com várias coisas que possibilitam essa melhoria de manejo, né? Um solo mais bem estruturado, trabalhado, por mais que é um solo não tão profundo quanto os Estados Unidos, é um solo até raso, mas você vê coisa acontecer. Pô, você falou de Luiz Eduardo Magalhães aí agora há pouco. Se fosse ali há 10 anos atrás, você achava que ele era um deserto. Né? Não, tu vê lá, tu vê a área, você vê o solo mudando de cor. Né? Ou seja, é manejo, é tecnologia, é o cara abrindo a cabeça, são as empresas que vêm para ajudar nisso. Então, de fato, é a abertura, é a receptividade. Ô, João, e acho que o Matheus também, a gente estava escutando algumas palestras aqui dentro da ANDA, né? E o Polidoro, né, um grande pesquisador, trouxe para a gente alguns dados contundentes aí da utilização também do fertilizante. Sim. Ao mesmo tempo que a gente somos bem inovadores e queremos estar na ponta, ainda falta muito algumas localidades a gente ter uma adoção simples que é do próprio gesso, do calcário e do fertilizante, né? E um dado que me chamou muito a atenção é que hoje a gente tem 40 milhões, mais ou menos, 45, de toneladas, 45, né? Uhum. De fertilizantes. E quando que a gente olha lá para o futuro, vai aumentar para 70 milhões de toneladas, né? E o dado que me chamou a atenção é que 30% desses 70 milhões de toneladas serão provenientes de alternativas, né? Produtos que serão biológicos, produtos verdes, produtos sustentáveis. João, como que a gente vai fazer essa ponte de tecnologia, hein, João? A gente vai ter que suar bastante, a gente vai ter que andar bastante, precisar de muita gente boa, de muita empresa boa. Né? Hoje, na companhia, eu fico à frente da área de desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de negócios, né? Não estou tão dentro do laboratório mais como eu estava no passado, mas a gente ainda vê essa necessidade realmente de sempre trazer o novo. Né? Eu brinco com o time, cara, se a gente não trouxer 1, 2 novidades por ano, esquece, nós vamos ficar para trás. Né, porque esse número é muito evidente, né? A gente precisa trazer algo diferente, né, até mesmo para tentar diminuir um pouco essa dependência tão grande lá de fora, né? Eu brinco que é fazer mais com o mesmo, né, incorporar a tecnologia que já tem, e aí, de novo, o advento dos biológicos está aí para isso, mas existem várias outras tecnologias também, né, que você não precisa reinventar a roda, né, tá aí, já existe, você otimizar isso, usar nos fertilizantes, enfim, no manejo, etc., e aí você vai conseguir entregar esse número. Porque para nós, assim, a Fertiminas é uma companhia que trabalha para o B2B, trabalha para as grandes indústrias, para as grandes misturadoras, né? E vocês trabalham na ponta. Então, se a gente não tiver essa sinergia de uns ajudar os outros, né? E a gente chegar lá na ponta com o produtor, com o que realmente vai fazer a diferença para ele, a coisa não vai funcionar. Então, é muito importante essa interação, né? Por isso que o Centro de Excelência de Fertilizantes é muito bem-vindo, né? A gente tem a felicidade de poder entrar lá como sócio fundador, para realmente fazer parte da engrenagem. Nós queremos fazer parte da engrenagem, estar junto dos grandes players para fazer isso, para trazer esse 30% de diferencial de produto que ainda nem existe às vezes, para entregar esse resultado lá das 70 e tantas milhões de toneladas, que é um baita desafio. No final, Matheus, João, a resposta é isso aí, é inovação, né? Uhum. A gente precisa buscar inovação. Inclusive, João, eu não sei, ano passado a gente teve a primeira, a gente chama de porteira aberta, que é um evento de inovação da Mosaic para chamar startups, outras companhias, para trazer inovação, né? A gente não pode ter prepotência em nenhum momento de achar que a gente sabe tudo, muito pelo contrário, né? Nesse mundo de biológico, onde que pipoca companhias, pipocam pessoas aí, né, que sabem muito sobre o assunto, a gente precisa abrir as portas. E por isso que a gente te trouxe essa questão de inovação para dentro de casa, né? Acho que outro ponto relevante que eu estou lembrando, você falou sobre inovação, sobre a parte que a Jane Young, a vice-presidente da Mosaic, traz sobre a legislação brasileira. Sim. Grande parte dessa revolução do fertilizante biológico está a gente adicionar o microbiológico no fertilizante mineral, certo? Hoje, a legislação não vem acompanhando a inovação. E esse é um ponto que a gente precisa em conjunto, né? Como a agricultura brasileira, né? Eu sou filho de agricultores. Todos aqui. Então, claro que eu defendo a marca Mosaic, né? Mas eu vejo como agricultura como que a gente vai entregar maiores produtividades de maneira sustentável, onde que hoje a gente está competindo com outros países no mundo todo, né? A gente tem os Estados Unidos, a gente tem o Canadá, a Índia, a China, a Europa utilizando essas tecnologias. Por que a gente ainda não está fazendo isso, né?
como que a gente vai endereçar essas questões aí pro MAPA, para a Anvisa, pro IBAMA, para trazer realmente uma legislação que nos atende na parte de bionutrição, né? Quando a parte de biocontrole, acho que está muito bem pavimentado, fizeram um baita de um trabalho, Sim. mas essa lei dos bioinsumos, ela precisa sair até o final do ano para nos ajudar a trazer inovação, né? Nesse contexto, eu acredito que o Centro de Referência de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, que é uma iniciativa público-privada, né, Polidorzão, junto com o meu grande amigo Tá aí. Polida, eu tenho intimidade de chamar ele de Polida, a gente se conhece aí há mais de 10 anos, eu acho que vai ser uma ferramenta, assim como o IFDC foi nos Estados Unidos, porque é o mesmo molde, é o mesmo desenho, é a mesma ideia. Né? Tanto que vai ter uma certa mentoria pelo IFDC dos Estados Unidos também. Já tô dando spoiler aqui, ô Polida. Tá vendo? Então, assim, é algo que vai ajudar justamente nessa questão de legislação, né? Porque a gente precisa trabalhar nisso. Como você disse, a legislação precisa andar junto. Né? A questão dos bioestimulantes deu uma flexibilizada boa, hoje a gente já tem um caminho, sabe como fazer, né? Mas o biológico via fertilizante, né? Via fertilizante granulado, vamos falar assim para ficar mais simples pro pessoal, né? Ela ainda está um pouquinho derrapando, né? Não está evoluindo como a gente queria. Né? Tanto que assim, a companhia Fertilizantes, ela trabalha para desenvolver tecnologias que possam compatibilizar isso, porque o grande desafio, a grande pergunta é: como que eu vou colocar uma bactéria em cima de um KCl que tem um índice salino lá em cima? Esse é o grande desafio. Aí a gente corre atrás. Opa, essa empresa está aqui. A empresa está aqui para fazer isso. Né? Para ajudar a Mosaic a colocar um bacilo em cima de um KCl. Né? Então, nesse contexto, de novo, acho que o Centro Nacional de Referência de Fertilizantes e Nutrição de Plantas vai ser a roda que vai fazer esse troço girar. Porque a gente vai estar, de certa forma, tanto trabalhando com política pública também, né? Porque tem o Ministério da Agricultura dentro, né? E tem a iniciativa privada que dá gás nisso. E tem a área de pesquisa, que são instituições, as universidades, que tá tudo junto, tá tudo num bolo só. Então esse troço vai dar gás. E eu acredito aí que os próximos anos a gente vai acelerar muito esse processo e muita coisa nova vai acontecer pra gente chegar nesses 30% aí. Sem dúvida. Matheus, esse é um ponto aí relevante, porque diferente dos outros mercados, né? A gente fala dos defensivos, do próprio fertilizante, é um mercado já pré-estabelecido. Quando a gente olha para o biológico, o concorrente também pode ser um fornecedor, ele pode ser uma empresa que traz inovação. Sim. Então, a pizza, ela é grande para todo mundo nesse momento. Sim. A gente está buscando a adoção do agricultor. Como que a gente leva para ele a ter essa adoção e trazer realmente uma sustentabilidade? E quando eu falo sustentabilidade, não é no sentido verde, é no sentido mais econômico, Sim. né? Como eu trago eficiência. Até o agricultor brinca hoje, né? Ele fala, se eu pegar todas as sacas, né, por produto, se for linear, vocês me falam, eu vou, né, ter o dobro de produtividade. Então aqui a gente não fala muito mais sobre quantas sacas por hectare eu estou trazendo, quanto eu estou trazendo em eficiência de custo-benefício para o agricultor. E essa é a nossa linguagem que tem que ter para o agricultor, né? Então eu vejo que essa nova roupagem é a nova... a gente fala que o biológico é jovem ainda, né? Sim. Mas é a roupagem que a gente tem que trazer para o agricultor, né? De trazer essa sustentabilidade como... tanto social, como econômica, como ecológica também para o futuro. Com certeza. É isso aí. Eu tô comentando com a turma aí, João, que o Polidoro tá convocando a Liga da Justiça dos fertilizantes. Tá, não tem a dúvida. Só com as empresas, só empresa top. O Polidoro é extraordinário, né? Um cara sensacional. Polidoro, abraço pra você, meu companheiro. Já esteve conosco no nosso podcast aqui. E depois esteve na Fertiminas, convidou a Fertiminas para participar dessa Liga da Justiça. Considera a Fertiminas o Batman. A Mosaic é o Superman. Moçada, e isso é muito legal, porque realmente a gente está vindo de uma era onde a questão os nossos produtores que estão chegando, né? A galera está muito jovem. Você vê aí, o próprio CEO da Fertiminas tem 35 anos, 36 anos. Certo? Produtores rurais, amigos meus lá do Nortão do Mato Grosso, o cara tem 29 anos, já tem avião particular. Então essa nova era de produtor rural, que são empresários, que são realmente muito tecnificados, cara, a gente está num momento muito propenso para essa questão de tecnologia e inovação. A gente está num momento muito bom. É claro que se a gente for olhar para as coisas ruins, se a gente fazer igual o meu avô falava, sou Jair, igual burro de carroça, né? Só não olho para os lados, né? A gente só vai ver o que todo mundo está falando, né? Que é
guerra. Mas não, na verdade a gente tem que olhar para as coisas que estão acontecendo de positivo nesse momento também. E essa questão da juventude vir forte, tanto dentro das empresas, aqui ó, olha os jovens aqui, tanto dentro das empresas como lá na ponta, na agricultura, isso é muito bom, porque não tem mais o tiozão do bigode, né, João? Não. Hã? 70 anos que fala assim, não, isso não presta. Não tem mais, cara. Bora fosfataracha. E hoje a gente está num momento muito bom para empresas que apostam em tecnologia e inovação. Certo? Corretíssimo, Matheus. Estamos junto nessa jornada, eu diria, né? Estamos juntos E nessa de novo, jornada. eu vou fechar, Matheus, com o que eu comecei. Estamos só engatinhando. Tem muito para ser desenvolvido. É isso aí. Como tecnologia, como biológico, como globalmente falando, no Brasil, enfim. Mesmo a gente estando na ponta, a gente não pode se acomodar. É isso aí. Né? A gente precisa continuar lutando para trazer essas inovações para os agricultores. Show de bola. Nós, como Conecta Campo, a gente está aqui justamente para isso, para que a informação chegue para você das tecnologias do Mosaic, as tecnologias da Fertiminas, porque eu sei que você que está aí, você que é agricultor, você que é filho de agricultor, você que é esposa, irmão, enfim, você que é agricultor, você que vive a agricultura, é você que está aqui assistindo nós no podcast. Então, nossa função é que a informação chegue para você. Então, nós estamos nessa liga como a parte que impulsiona essa informação para você. E muito obrigado, Alexandre, por você compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento aí, dessa questão dos biológicos que está entrando aí na Mosaic. Essa turma chegando aí no 12 com esses produtos. E Joãozinho, você que está aí, cara, pesquisando, desenvolvendo, dando possibilidades para essa galera aqui também poder pegar esses biológicos e otimizar eles lá na ponta. Com certeza. O pessoal fala muito que a nossa geração trabalha basicamente a partir de propósito, né? E não tem propósito mais bonito na Terra que pôr comida no prato dos outros. É isso aí. Então o que a gente faz é isso no fim do dia. Alexandre, tem alguma mensagem final que você gostaria de ter falado aqui e não teve a oportunidade? Manda ver. Olha, obrigado, João, pela parceria aqui no podcast. Matheus, obrigado pela presença e tudo mais. É muito bom ter essa voz e falando com todo mundo aí do campo. Gostaria de só ressaltar que a Mosaic está com essa linha de bioscience, ela veio para ficar no mercado, a gente veio para ser líderes desse mercado e ajudar o agricultor a buscar essa sustentabilidade, essa economia e ter mais longevidade para as famílias dos agricultores, né? A gente vê essa passagem do bastão do pai para o filho. É isso aí, né? sucessão familiar. Então, essa questão aí, tá bom? Show de bola. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Mais uma vez, é uma honra. Tamo junto. Muitíssimo obrigado. Bom, agora eu e o João estamos aqui com um mestre lendário, John Sinden. Ele que... Rapaz, João, eu não tenho nem palavras, bicho. Acabou que é bruto, né? Vou falar igual o Faustão sempre falava, é um monstro sagrado. É um né? monstro sagrado. É um monstro. Tá aí a grande referência, né, para quem vive de fertilizante, vive da indústria, né, a grande referência dos processos de granulação, de quem a gente lê os livros, de Exato. quem a gente estuda os papers lá para poder converter as ideias para dentro dos nossos processos de granulação. Eu sou um estudante das teorias de John Sinder para os processos de granulação. Tive a felicidade de construir 3 fábricas do zero, né, aplicando muita coisa que a gente aprendeu até nos cursos que a gente participou por aí com o John. Ainda está aprendendo. Se você tá aprendendo, o que sobra pra mim, John? Trabalhei, 60 anos Nesse mercado. neste mercado, só em fertilizantes. 27 países, 27. mais de 350 fábricas. É. Tive um período, desde 79, quando eu voltei para ficar, somente tenho uma residência aqui no Brasil. Sempre foi baseado aqui. Mas tive um período quando eu ficava menos de 100 dias por ano aqui no Brasil, e o restante viajando para clientes do restante do mundo. Dia 1º de janeiro foi quando você começou? Sim. 1965.
logo ali, anos. uns diazinhos atrás, John. John, todo mundo que a gente conhece do segmento, né, sempre fala muito bem das plantas, né, das ideias, né, de processo do John. E eu sempre tive uma dúvida, da onde veio essa escola, né? A gente sabe que as coisas evoluíram muito, mas com certeza teve um espelho lá no passado que veio muito do que tem hoje. Foi para que é hoje a Technical University in the north of England, Bradford. At the time, it was a College of Advanced Technology, but it gave a degree status. Went to work for Thysson's, which is one of the earliest companies in fertilizers, industrial fertilizers, started in England in 1842 with a guy called John Laws, and the first fabrica of single super on the north bank of the Thames, 1842. Thysson's was founded. First company in Thysson's was the fourth or fifth company in the 1850s. When I started in 1965, they were the second largest fertilizer company in the UK, and they'd always specialized in phosphates. And they'd branched out into selling technology. And I worked for them internally for 10 years. The last 4 years, they had a troubleshooting department. Worked directly for the industrial director. And since they had 10 units, 9 in the UK and 1 in Belgium, 7 of those units were small and couldn't support a full technical staff. So the industrial director had his fire brigade, which was 5 people, process people, who were sent round to put out the fires. It was common for me to go into the office on a Monday morning, having left my bag packed at home, to find out where we were going for the week. And you learned a lot because you worked on so many different units, so many problems. I had a very, very good boss who, looking back, had many years of experience. He had started just before the Second World War. So he had been working for more than 30 years in fertilizer when I joined him. Olhando para trás, o John, pensando em todo esse trajeto que você teve aí, que você comentou, essa questão de como era há 60 anos atrás a indústria, como é a indústria hoje, o que você acredita que o John deixou de legado para essa nova geração de todo esse trabalho que você percorreu nesses 60 anos? Muitas vezes está acusado de sendo cruel. Tem pessoas, todo mundo, eles trabalham em 1 ou 2 fábricas após um certo tempo. Poderia ouvir eles falando, tem 20 anos de experiência. Na realidade, a maioria deles tem 1 ou 2 anos repetido entre 19 ou 10 vezes. A maioria tem repetido. É uma grande verdade, John. É uma grande verdade. A gente realmente vê muito disso, né? Cara que tem realmente 20 anos de história, mas trabalhou 1 ou 2 empresas. Eu não tive este privilégio para ficar bitolado. Sim. E não
não conta, mas para países deve estar trabalhando em mais de 350 fábricas. E esse chefe do departamento de Fire Brigade, bombeiros, ele falava comigo, coisa mais importante na sua primeira visita para uma nova fábrica é para notar que ele está fazendo diferente do que você está acostumado. E quando você nota essas diferenças, pergunta a eles por quê. E com isso você aprende muito mais coisas. Isso também é coisa do consultoria. Isso, meu chefe tive falava tanto tempo atrás. Ficando com um bom memória e um bom arquivo, você vai descobrir os problemas gira em círculos. E que era o problema de 10 anos atrás, poderia voltar este ano. E se você lembrar a solução de 10 anos atrás, pessoas vão começar a pensar que você está mais inteligente. Show de bola. Ô John, me conta um pouquinho sobre o que você consegue ver hoje de positividade nas granulações hoje. O que você conseguiu perceber dessa nova geração aí? Você acredita que eles estão num caminho bom ou ruim? Você que tem 60 anos de experiência com a indústria. Tem muitas pessoas que não querem ficar com mão suja. Isso é verdade. E tem mais ainda que não gosta de ler. Eu tive um colega, Paul Smith, outro inglês, que fica associado com a indústria de fertilizantes em Brasil. Infelizmente, ele faleceu 10 anos atrás. E nós fizemos uma apresentação há 50 anos do IFA. Fizemos uma apresentação sobre fosfatos. Uhum. Ele era chamado de Bones of the Phosphate Industry. Nossa. E alguns dos comentários ele fez, pessoas não gostam de ler. Problemas realmente voltar. Que é novo hoje em dia é a mudança do que a IFA está tentando para implantar the circular economy como a circle. Em vez de ser simplesmente uma indústria extrativa, recursos do planeta, mais ainda de fertilizantes, especificamente de fosfato, é não renovável. E fontes não renováveis de fosfatado. sim. E tem reservas, sim. 80% é localizado em um único país. Rússia. Marrocos. Marrocos. Mas Marrocos não é o maior produtor de fosfato. O maior produtor de fosfato é a China. China. Mas a China só tem 5% de reservas mundiais. E ele está consumindo fosfatos com uma velocidade. Se eles continuar em não começar para fazer a reutilização dos efluentes, vai acabar com os fosfatos estéreis em menos de 20 anos. Mesmo? Mesmo. Olha,
em minha lifetime, tempo de vida, maior produtor durante a década de 30 a 53, mais, a 60 e pouco, foi Estados Unidos. A produção dos Estados Unidos chegava a um pico de 53 milhões de toneladas, mais ou menos final da década de 60. Já era muito. Eles, hoje em dia, Estados Unidos está produzindo menos de 25 milhões. E vai cair para, provavelmente, 15 milhões em mais 10 anos. Porque eles esgotavam o material. Precisa, tem uma organização chamada CEP, que é dedicado para os últimos 15 anos para recuperação de fósforo com efluentes e outras coisas. Está começando para crescer um pouco este reaproveitamento. Mas vai precisar muito mais no futuro. Porque uma das coisas mais verdade, para cada quilo de nutriente você aplicar na solo ou em hydroponics, você gera mais 10 quilos de colheita. Então, a população mundial agora está a 8,5 bi. A população mundial chegava a 1 bi em 1815. Chega a 2 bi em 1920 e pouco. Desde ele nascia, a população mundial foi de 2,5 bi para 8,5 bi. Só crescendo. Exponencialmente. Não, ele está caindo. Caindo? Vai crescer até 10,5. Porque mas a maior parte do crescimento veio da África. A população da China, para os últimos 2 anos, decrescia. A Índia, que ultrapassava a China, está começando para chegar quase empatado. O continente que vai crescer desses 2 bilhões, mas a maior parte desses 2 bilhões vai ser África. Quando ele saiu da escola, o Brasil é o quinto país mais povoado do mundo. Agora é em 7º ou 8º. Foi ultrapassado pela Paquistão, Nigéria. Sim. É coisas que pessoas vão ter para desenvolver a África, tudo bem, mas do jeito que a população da África está crescendo, é difícil. Sim. Do exemplo inverso, Japão agora, a população está negativo, crescimento negativo, há últimos 8 ou 10 anos. Está com 120 milhões agora. 2050, ele vai cair para provavelmente 80 ou 90 milhões. A China mudou a filosofia do one child per família, uma criança per família, porque o sistema do triângulo não funciona. Não. Uma pessoa com idade para trabalhar, tem para apoiar, eventualmente, a 2 parentes dele e a 4 avós, trabalhando para
sustentar 3. 7. 7? Não dá. Não funciona. Não dá. Excelente. John, pra gente finalizar, você que tem uma experiência aí de 60 anos na indústria, o que você fala hoje, olhando para trás aí, tudo que você viveu, o que você fala hoje para a próxima geração de 70 anos de indústria? O que você acredita que eles devem pensar agora para colher no futuro, dentro da indústria de fertilizantes? Não parar de estudar. Não parar de estudar. Jamais. Mas pessoas têm conhecimento, uma pirâmide, mas uma pirâmide invertido. Você começa a virar ele para baixo, pontinho embaixo, e quando você começa. Há conservadores subir em cima de umas paredes, mas aventuras, gostam de aventura, zigue-zague no meio. Eu ficava zigue-zague no meio. E você não deveria ficar com medo para fazer coisas erradas, porque você aprende muito mais fazendo coisas erradas, sempre fazendo coisas certas. Com certeza. Quanto mais você erra, mais chance você tem de acertar. Não, mais você vai conhecer. Mas você conhece. Se você faz e erra, a próxima vez você tem para tomar decisão, você tem mais informação disponível para fazer decisão certa. É verdade. Mas se você erra, mais conhecimento você tem para fazer cada vez mais a decisão certa. Excelente. Muito bom, John. Thank you very much for your time in your podcast. Tá bom, obrigado. Obrigado, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Em nome da Fertiminas, queria agradecer a tua presença aqui também. Te desejar aí muitos e muitos outros 60 anos ainda de carreira. Deus quiser. 60 anos em dúvida. E é sempre uma referência pra gente que tá no setor, isso não tem dúvida. Ele veio para o Brasil em função. Uma das fábricas de Paty era a fábrica de granulação de Maná. E ficava abismado do sabedoria e conhecimento de Cardoso pai, que foi exemplo para tudo. Ele estava lúcido e trabalhando ato 102, 103 anos. Ele faleceu com 107. 107? Rapaz. Da indústria também? Sim, ele fundou o Maná. Família inteira, então. Seu menino também? Hein? Seu menino também tá? James. É. Seu filho? Sim. Coisa boa. Excelente. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Com inovação, agilidade e visão de futuro, transformamos a indústria de fertilizantes com tecnologia de alta performance. Hoje, a Fertiminas conta com uma estrutura robusta. São 3 unidades em Uberaba, Minas Gerais. 3 centros de excelência focados em tecnologias para aumentar a eficiência dos fertilizantes. E agora, uma nova fase. Um espaço moderno e estratégico em Uberlândia expande nossa capacidade produtiva e fortalece nossa presença. A Fertiminas desenvolve tecnologias que otimizam a produção industrial. Para os fertilizantes tradicionais, oferecemos soluções com ação anti-dusting e anti-caking, que reduzem poeira e empedramento, facilitam o manuseio e garantem ambientes mais limpos, seguros e eficientes. E para fertilizante de eficiência aumentada, temos uma linha completa de tecnologias avançadas que impulsionam o desempenho nutricional, como o Foscoat, que aumenta a disponibilidade de fósforo no solo, e o Micro Plus M+,
Uma suspensão pronta e estabilizada que garante a aplicação e distribuição uniforme de micronutrientes. Está no nosso DNA inovar, né? E quando a gente fala de inovação, não é uma palavra apenas, inovei. Não, de fato, é fazer o negócio dar certo. Não é uma publicidade, não é colocar no papel, não é colocar no site. Tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita entrega por trás disso. Então, inovação para nós a gente trata com seriedade. Não é da boca para fora. Inovar é entender, é agir com estratégia, é entregar valor onde lhe mais importa, no desempenho da sua produção. Ferti Minas, multiplicando valores, aditivando resultados.